Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que nesta hora o Espírito Santo nos ilumine, a todos nós, a mim, a você, a todos aqueles aos quais chegar essa meditação da palavra. Nós estamos buscando compreender, buscando o Espírito Santo para nos iluminar. E hoje tomamos o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32, vocação de Levi ou de Mateus. Então, começa no versículo 27. Depois disso ele saiu e viu sentado ao balcão um coletor de impostos por nome Levi e disse-lhe: segue-me. Deixando ele tudo, levantou-se e o seguiu. Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa. Vários desses fiscais e outras pessoas estavam sentados à mesa com eles. Os fariseus e os seus escribas puseram-se a criticar e perguntar aos discípulos: por que comeis e bebeis com os publicanos e pessoas de má vida? Respondeu-lhes Jesus: não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar à conversão os justos, mas sim os pecadores. Tomamos a primeira parte. Jesus chamou Levi e ele o seguiu. Aí Levi quis dar um grande banquete em sua casa. Como ele era publicano, coletor de impostos, um grande número de amigos dele foram a esse banquete. Mas aí chegaram os fariseus e os escribas e puseram-se a criticar e a perguntar aos discípulos: por que o seu mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? E dois pontos importantes. O primeiro é que o chamado de Jesus, ele escolheu Levi, publicano, pecador, entre aspas, uma espécie de traidor do povo, que cobrava impostos do povo, e parece que essa prática nunca foi muito bem feita em tempo nenhum. E aqueles que cobram os impostos geralmente cobram acima do que devem ou desviam esse valor para alguma outra finalidade escusa. E Jesus convida Levi e ele o segue. Agora chegou uma hora importante. Levi dá um grande banquete na sua casa. Vejam a importância disso. Quiséramos nós ter a oportunidade de congregar um mundo de pecadores num banquete, numa grande sala, numa grande reunião, para falar das coisas de Deus. Normalmente essas pessoas, quando ouvem dizer que vai se falar de Deus, eles fogem, mas naquela ocasião foi diferente. Ele chamou Levi. Levi convidou alguns dos seus amigos, como diz aqui, publicanos e pessoas de má vida. E essas pessoas foram. É claro que conheciam a fama de Jesus, já tinham ouvido falar seu poder, das curas que fazia, dos milagres que acontecia, e foram àquele lugar. E olha que momento precioso. Jesus agora teria
a oportunidade de falar-lhes, e teve essa oportunidade de falar-lhes sobre o reino de Deus, sobre a boa nova que ele tinha trazido, para aqueles homens cobradores de impostos ou pessoas de má vida, mas que muitos dali iriam reconhecer que, como ele próprio disse, estavam doentes. Muitos deles já presume-se que teriam vivido longos anos da sua vida nessa má vida, nessa vida de angariar fundos para o seu próprio bem, para a sua própria vida. E é bonito porque quando a gente encontra pessoas que estão crescendo na vida, a primeira coisa que abandonam é a fé. É interessante isso. Mas se você encontra pessoas que viveram muito tempo na abundância, gastando com, como eles dizem aqui, com banquete, com festa, no nosso caso, ou com viagens, com luxo, com carros, com casas extraordinárias, é certo, é certeza que no coração dessas pessoas existe, lá no fundo, existe um vazio. Porque tantas vezes, como a gente às vezes costuma dizer, sentando ali na beirada da cama, na hora de dormir, quantas vezes não devem ter batido nesses corações a inutilidade da vida que eles viviam, que se eles tinham prazeres, eram momentâneos, eram prazeres fugazes, que passavam com uma rapidez, fosse das bebidas, do vinho, fosse da luxúria, aquilo se acabava, mas chegava a hora de dormir, e certamente, pelo menos uma parte dessas pessoas sabiam que o que eles tinham vivido, com todos os meios que eles tinham, com todas as posses, com todas as alegrias, entre aspas, que eles tinham vivido, forçarem-se a viver uma alegria, sabiam, pelo menos alguns deles sabiam, que aquilo não lhes tinha realizado, aquilo não os tinha feito felizes, aquilo não os tinha feito encontrar o objetivo de suas vidas. Então Jesus vai aproveitar esse momento e vai convidar aquelas pessoas a conhecer o seu evangelho, a sua vida, dar um novo sentido à vida deles, porque Jesus sabia, e nós sabemos também, embora ostentem alegria, ostentem felicidade, transitem por aí com seus carros caros, nós sabemos que isso não realiza o ser humano. Nós sabemos que aqueles que estão subindo, entre aspas, estão crescendo nas suas profissões, ganhando mais dinheiro, se tornando bons administradores dos bens terrenos e lucrando cada dia mais e se enriquecendo a cada dia mais. É difícil conversar com essas pessoas, porque elas estão almejando, elas estão buscando aquilo que não as realiza, mas para elas estão buscando aquilo que vai lhes trazer a realização e a felicidade. Então é difícil dissuadir essas pessoas a pararem a sua corrida pelo dinheiro, pelo sucesso profissional, pelo bem-estar, pelo luxo. Então é difícil convencer essas pessoas, porque elas estão imaginando, elas estão buscando aquilo. Agora, aqueles que já viveram grande parte de suas vidas,
A gente já citou aqui. Veja os grandes artistas, esses que tiveram fama mundial. Quantos deles, alguns se suicidaram, outros morreram de overdose, abandonados em suas casas, morreram sozinhos. Alguns foram encontrados depois de 1, 2, 3 dias. Casas luxuosas, tinham tudo em suas casas, mansões enormes, carros milionários, morreram angustiados no vício, na bebida, na insatisfação de suas próprias vidas. Então Jesus, naquele momento, iria pegar essas criaturas e falar para eles do que ele tinha trazido, do reino de Deus, de uma vida nova, aonde eles encontrariam a paz, onde eles, como ele próprio promete, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Aqueles corações precisavam de paz, porque em todo o desfrutar da sua vida, com todos os bens que tinham visto, vivido, experimentado, não tinham realizado o bem em suas vidas, não tinham paz em seus corações, não tinham sabor de vida, como se costuma dizer, a vida estava sem graça para eles, nada mais os alegrava, porque é assim, aquela pessoa vai experimentando tudo na vida, chega um momento que nada mais os alegra, aí se recorre à bebida, às drogas, aos gastos exagerados, os desvios. A gente está vendo aí tantos desvios desnaturados, tudo contra a natureza, pessoas alucinadas para encontrar fama, dinheiro, prazer, mas a gente sabe que já estão condenadas a uma vida sem sentido, uma vida, entre aspas, com todo respeito, mas a desgraça os espera, o desespero os espera, porque estão cultivando aquilo que não traz a paz, que não traz o bem, que não lhes faz bem. Então, olha a importância desse banquete que Jesus deu a Levi e aos seus companheiros. Aquele momento era precioso. Aí chegam os fariseus. Vejam, era razão para eles se alegrarem, porque se Jesus os convocara, aquela gente de má vida, publicanos, cobradores de impostos, pessoas muitas vezes desonestas, olha que oportunidade preciosa para eles. Já tinham ouvido e já tinham visto Jesus, ou tinham ouvido contar que Jesus calara tantos fariseus, tantos publicanos, tantos mestres da lei. Agora era a hora. Olha que preciosa a palavra de Jesus. Eu não vim chamar a conversão os justos, mas sim os pecadores. Que oportunidade preciosa para mim. Veja só que sou fariseu, que sinto no meu coração, faço algumas coisas ou até todas as coisas para cumprir a lei de Deus. Eu o faço na minha carne, mas sei que dentro de mim há tanta injustiça, tanta inveja, tanto egoísmo, tanta má vida. Era uma oportunidade preciosa para, como se diz hoje, entrarem naquele banquete de cabeça e tudo.
entrarem de coração aberto, sentarem junto àquelas pessoas de má vida, de má fama, e começar a ouvir ali o que lhes faria bem, o que lhes transformaria a vida, de cumpridores externos da lei, em verdadeiros discípulos de Jesus, que encontrariam a paz, o sentido pleno das obras que externamente eles realizavam. Olha que momento precioso para eles entrarem naquele recinto, naquele banquete, e entrarem junto com eles, falar: hoje é a nossa festa, hoje é o dia em que nós podemos ser libertados da nossa hipocrisia, da nossa inveja, da nossa soberba, do nosso orgulho, da nossa vaidade, como Jesus os tinha denunciado tantas vezes. Agora, nesse momento, eles se põem do lado de fora. Nós estamos dentro desse banquete. Não podemos nos pôr do lado de fora, analisando o que aquelas pessoas de má vida estão fazendo lá dentro, nesse banquete, mas também lá dentro da comunidade, porque essas pessoas que estão aí, às vezes adúlteros, às vezes pessoas desonestas, comerciantes desonestos, pessoas às vezes drogados, estão ali dentro. Olha só, o banquete de Jesus é assim. É o grande convite para que nós, olhando para nós, eu estou olhando para mim, quanta inveja, quanto egoísmo, quanta soberba, que ainda preciso me libertar. E esse banquete de Jesus, a figura do grande banquete da Eucaristia, quanta semelhança! Quantas vezes você encontrou na sua vida pessoas que disseram: eu me desiludi com tal pessoa que frequentava a igreja, mas ele fez isso para mim, ele fez aquilo. Quantas vezes você ouviu pessoas confessarem: eu estou desiludido com aquele sacerdote, com aquele ministro, é ministro da Eucaristia e fez aquilo para mim, onde é que se viu? A pessoa não sai da igreja e fica fazendo essas coisas, ou fez isso para mim, fez isso para o fulano, para o cicrano. Olha que oportunidade preciosa. Nós vamos entrar no banquete, vamos aproveitar essas pessoas de má vida, que conjugamos em todas as pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todos somos pecadores, todos estamos enfermos, profundamente enfermos. Porque fico olhando para o meu interior e vejo quanta coisa ainda para ser limpa, para ser queimada, como o próprio Jesus vai dizer, no fogo do Espírito. Eu vou nesse banquete, eu vou me juntar a essas pessoas de má vida, adultos, adúlteros, idólatras, drogados às vezes, bêbados, pessoas que fazem verdadeiros estragos em sua família, na sua casa, nos seus filhos, por causa da bebida, da droga. Mulheres, às vezes, que estão lá, mas vivem maldizendo, falando mal dos outros, depreciando, difamando pessoas. Olha que oportunidade preciosa. Jesus faz esse banquete. Vamos assumir essa realidade nós. Quando é que uma pessoa, como é que faz uma pessoa que quer correr numa competição? Ele corre todos os dias. Aquele que quer nadar numa competição, ele nada todos os dias.
Aquele que quer ser um grande campeão de tênis, ele treina todos os dias 4, 5, 8 horas por dia, tanto quanto o seu físico permitir, se desgasta cada dia, porque quer um objetivo, quer entrar num campeonato de elite, então ele vai se desgastando, ele vai todo o tempo. E nós, para exercermos a misericórdia, precisamos também desse exercício, precisamos conviver com pessoas de má vida, com publicanos, com pecadores, com pessoas maldizentes, com ladrões, com comerciantes desonestos, com adúlteros. Precisamos, porque nós vamos treinando, assim como o atleta, nós vamos treinando para a nossa misericórdia e vamos nos engajando, vamos nos unindo a eles e pegando a grande carona de Deus aqui. Não somos os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Quem pode se pressupor de boa saúde? Quem ousaria se pressupor de boa saúde? Vejam naquela conversa de Jesus com a pecadora, que os fariseus queriam apedrejar aquela mulher, flagrada em adultério. Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou, nenhum de nós consegue atirar. Qual é então o único meio que nos resta? Entrar nesse banquete que haverá cura de enfermos, que haverá conversão de pecadores, nesse banquete de Deus que é o grande banquete, o maravilhoso e eterno banquete que é a Eucaristia, para ali não nos desiludirmos com ninguém. Eu esperava isso de uma pessoa, mas eu me desiludi. Desilusão não é para nós. A única coisa que é nossa é a busca, é o treinamento da misericórdia. Tanto quanto mais pessoas desonestas, adúlteras, nós convivemos dentro da igreja, tanto mais poderemos exercitar a nossa misericórdia para entrar num grande slam, num grande campeonato, num campeonato de alto nível, ou diríamos nós, num campeonato da vida eterna, para que nós conquistemos esse grande prêmio, como São Paulo diz. Os atletas se põem em verdadeiras privações para alcançar uma coroa perecível. Nós nos impomos condições adversas contra, às vezes, a nossa natureza, a nossa vontade, até o nosso prazer, pessoas e coisas que nos desagradam profundamente. Não é para receber uma coroa perecível, mas uma coroa imperecível. Tanto mais que esta coroa imperecível está prometida com todas as letras. Eu vos darei a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. É o grande banquete da eternidade que todos nós somos convidados. Mas para isso nós precisamos treinar como os atletas que se impõem grandes privações e grandes trabalhos para poderem alcançar aquela coroa perecível que não vai valer num determinado momento, não vai valer mais nada. E nós lutamos por uma coroa imperecível, essa coroa que jamais se perderá, esse reino eterno do qual nós faremos parte, junto com o nosso Rei Jesus, os súditos mais alegres de toda a humanidade,
assim o devemos ser, assim nos devemos considerar, porque vamos entrar nesse banquete para sermos curados. O médico de todos os nossos pecados, todas as nossas infidelidades, a nossa fraqueza, é o grande médico. Se somos fracos, nos será dado vitaminas. O Espírito Santo de Deus é a grande força motriz do nosso interior para nos fortalecer, nos animar, buscarmos sem nos cansar. Como diz a passagem da Escritura, voam como as águias sem se cansar, sua juventude é renovada. Se num dia estamos abatidos, cansados de lutar, cansados de tentar fazer algo bom e não sermos compreendidos, no dia seguinte se renovam as nossas forças. Como diz o Salmo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã eu vou estar restaurado. Hoje eu vim para casa abatido, desanimado, profundamente ofendido, humilhado. Eu não quero mais voltar lá. Eu não quero mais fazer parte dessa comunidade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Espírito Santo quer que nós vivamos essa alegria de estarmos presentes junto aos outros. Renova nossa força como a da águia. Depois de estarmos abatidos, estarmos prostrados, desanimados, não fomos compreendidos, não fomos aceitos, não fomos compreendidos e por causa disso nos criticaram. Que importa? Eu vou entrar nesse banquete para me saciar do pão da vida, do vinho da vida eterna. A minha carne é uma verdadeira comida, uma verdadeira bebida, meu sangue é verdadeira bebida. Verdadeiro é aquilo que realmente alimenta, aquilo que tem substância para alimentar, para curar todas as nossas doenças. É com esse sentido, é com essa vontade que nós entramos nesse grande banquete. Então, se algum dia você pronunciou isso, que foi desiludido, que foi mal compreendido, não deixaram você fazer aquilo que você gostaria, porque você achou que aquilo era bom, talvez fosse bom, mas não te permitiram fazer, então você se desiludiu, você ficou triste, você resolveu abandonar. Misericórdia se aprende fazendo misericórdia. Misericórdia se aprende fazendo, sendo incompreendido, sendo humilhado, sendo maldito, quer dizer, maldito no sentido de maldizer. Você está sendo maldito na sua comunidade, sendo caluniado, uma palavra melhor do que maldito, sendo caluniado, sendo depreciado, pessoas tirando tudo o seu valor. Aí no dia seguinte você chega na igreja, todo mundo te olhando diferente. Misericórdia se aprende misericordiando. Não sei se a palavra é isso, mas se existe essa palavra, mas é assim. Você vai ter misericórdia misericordiando a cada dia, perdoando a cada dia, se compadecendo a cada dia, e não tirando jamais os olhos de Jesus, que falou que veio para os enfermos, que veio para os pecadores. Ele veio para mim. Eu estou enfermo, eu tenho pecados. Ele veio para mim, para todos nós que vamos estar nessa comunidade. Veio para todos nós. Eu vou me juntar a esse bando de pecadores para dali receber o remédio, os cataplasmas da misericórdia de Deus, que vão sarar todas as nossas feridas,
e curar os nossos pecados, queimar todos os nossos pecados pela força e o dom do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.